Meu nome é Claudir de Costa, fui o primeiro patrão do CTG Pouso do Tropeiro, o CTG que foi fundado aqui em Cunhaporã em 1996. Antes do CTG Pouso do Tropeiro, houve outros dois CTGs que nos precederam, que foi o CTG Estância dos Gaudérios, que teve uma duração de uns 5, 6 anos. Depois, com a paralisação desse, iniciou o CTG Estância Velha, de vários eventos, cavalgadas em outros municípios. Cada pouco passavam umas cavalgadas, a gente participava e nós íamos nos rodeios aqui da região e nas provas campeiras aqui da região, nos fandangos. O pessoal sempre comentando de ou reativar o Estância Velha ou fundar outro CTG. Nós optamos então por formar um novo CTG aberto a todos que quisessem participar. Antes da formação do CTG, a gente já fazia umas provas campeiras e já tinha um grupo de dança que nem era do CTG. Sou o Gilmar Ibner. Fui o primeiro sota capataz do CTG Pouso do Tropeiro, participei da elaboração dos estatutos, ajudei a confeccionar as atas, participei também da Invernada Artística como diretor artístico. Começamos os trabalhos da Invernada Artística no Colégio Tiradentes. Primeiro ensaio já tinha surpresa, tinha 14 parzinhos e começamos com a primeira dança, que foi a dança do pezinho, que era uma dança mais fácil de aprender, dentre outras, cana verde, anu, tatu. Começamos a participar também em Semana do Município, Semana Farroupilha. Inclusive fizemos acampamento Farroupilha no colégio, onde todas as crianças vinham piochado, tomavam chimarrão, dançavam, alguém tocava gaita, violão, cultuando as tradições gaúchas, pois era a Semana Farroupilha. O dia que foi criado o CTG, então cada um manifestou a sua vontade de dar a denominação do CTG e todos os que estiveram presentes colocaram os nomes que eles pensavam. Fizemos uma eleição democrática, cada pessoa ia votar nos nomes que quisesse e no final os 3 mais votados, haveria uma nova votação e essa votação escolheria o nome definitivo. Então surgiu a escolha do nome Pouso do Tropeiro, fundado lá na gruta da Igreja Católica. Aqui nós estamos falando de 28 anos atrás. Tinha uma cavalgada tradicional que ia de Chapecó a Iraí, alojamos esse pessoal, o nosso pessoal tradicionalista que acompanhou a cavalgada, fizemos uma janta para eles na época e aí fundamos o CTG, fizemos a nossa ata de fundação e posteriormente foi realizado os registros devidos, o registro no MTG, o registro no CNPJ, enfim, toda a documentação necessária. Foi colocado o endereço da minha casa, não tinha uma sede, porque o galpão antigo que existia aqui na cidade, ele então era de propriedade do CTG Estância Velha, era já vários anos que não estava em atividade. Então nós ensaiamos no Colégio Tiradentes, quando que tinha alguma cavalgada se fazia lá na gruta e as outras provas campeiras nós usamos aqui o potreiro antigamente era da família Herbes, aqui na Glória do Meio, onde tinha um potreiro grande e em outros lugares também, então se escolhia um lugar para fazer a prova campeira. A maioria das pessoas que associaram ao CTG Pouso do Tropeiro já eram tradicionalistas do município de longa data e que queriam que a tradição continuasse, prosperasse em nosso município e se associaram então no CTG Pouso do Tropeiro. Como o CTG Estância Velha estava inativa, existia dentro do CTG Estância Velha uma categoria de sócios chamado Benemérito e eles então continuavam sócios com direito no CTG e o próprio estatuto do CTG Estância Velha previa que no caso da dissolução do centro, o patrimônio do CTG passaria para uma entidade que fosse criada ou então para uma entidade sem fins lucrativos. Os sócios beneméritos que estavam presentes deram autorização, então aquele patrimônio do CTG Estância Velha incorporado ao CTG Pouso do Tropeiro, de onde que o nosso grupo, a nossa associação, nós passamos a reformar aquele galpão e limpar os arredores e passou a ser o nosso local. Quero aqui enaltecer o nome do Rodrigo de Costa, que foi o posteiro de danças do CTG, também fez curso com Paixão Cortes e ele tomou rédeas da Invernada Artística, começou a ensaiar e foi passado os ensaios para o galpão do CTG. Me chamo Veridiane, a gente começou a participar do CTG em meados de 2013, quando a gente fez um curso de danças de salão. A nossa menina já dançava na Invernada Artística e aí nós criamos um gosto pela cultura gaúcha. Depois do curso de dança a gente se associou. Em 2017 eu assumi, eu e o Marcelo, né, a Invernada Artística. Então, nosso primeiro trabalho foi fazer um curso de danças de salão, que a gente montou. Trouxemos um casal de professores lá de Chapecó e formamos um grupo muito bom. E dali em diante, depois a gente começou a trabalhar com as crianças. Já tinha um grupo, mas deu uma parada e nós continuamos com um outro grupo. Nós não tínhamos uma sede, então a gente usou as CUP cedidas pela prefeitura. Eu fui patrão por 4 mandatos, tive um acompanhamento de umas pessoas.
os esteios da tradição aqui de Cunhaporã, que conseguiram elevar o nome dos tradicionalistas aqui para nós. E também tínhamos uma invernada de danças e não existia rodeio de laço, torneio de laço, porque nós não tínhamos uma cancha de laço. Posteriormente foi melhorada uma mangueira lá e você fez alguns rodeios pequenos e o CTG está aí até hoje. A gente quer parabenizar as pessoas que continuaram, agradecer muito às pessoas que ajudaram na fundação, que fizeram um excelente trabalho para engrandecimento das tradições gaúchas. Meu nome é Clemir de Oliveira, eu sempre gostei de rodeio. Criou-se uma cancha de laço no município de Saudades e eu fui ver. Eu comecei a ter vontade de laçar nos rodeios. Em 2007, eu associei no CTG Pouso dos Tropeiros. No ano seguinte, fui patrão. Ia nos rodeios em volta, criei uma equipe de tira de laço, que ninguém tinha como ir nos rodeios. Eu tinha um caminhão e a gente carregava o cavalo no sábado de manhã e ia para o rodeio. E começamos a laçamos uma temporada. Numa reunião, eu criei a ideia de fazer uma cancha de tiro de laço. Tinha um espaço aí no CTG Pouso dos Tropeiros, meio apertado, não tinha lugar para acampar. Falei com o vizinho, tinha uma área, se daria para nós acampar, botar os acampamentos. Aí ele cedeu. Aí a gente fez um torneio, e deu muito bem o torneio. Tinha que criar um nome, que veio o nome da campeira, né, que é o Piquete Manotaço, que segue até hoje. E naquele ano mesmo a gente foi numa reunião de patrão, aí marcamos o próximo rodeio pro nosso CTG, aí sim o rodeio oficial, né. Foi marcado para fazer um baile também na época. Aí deu um baita no rodeio, e de noite fizemos o baile, então sábado de noite. E o baile deu na época, passou de 800 ingressos. Encheu o salão. Até eu comecei a me preocupar, que o salão era meio ruim. Mas o salão aguentou. A única coisa que o salão era coberto de brasilite, daquele fininho, 5mm. Semana seguinte nós fomos ver que eu acho que o som deu vários furos no brasilite. Quebrou a pedaço, eu acho que tremia, sei lá, o som no salão, né? E assim seguiu depois. Aí eu... No segundo, aí acabou meu mandato, aí eu fui à eleição, fiquei patrão de novo, né? Seguimos fazendo rodeio, só que a área era apertada, até várias vezes para fazer o rodeio a gente pagou aluguel, lá onde era o acampamento. Fui procurar administração que era o máximo uma área maior, né? Uma área melhor, onde tinha um espaço, que é onde a gente está hoje, né? Então foi uma luta assim, bastante sofrida, nós íamos nos rodeios, porque a gente não tinha estrutura nenhuma, né? Que eu tinha era um caminhão para levar os cavalos, não cobrava de ninguém, da piazada, para incentivar aí nos rodeios, né? Hoje estamos aí, né, com uma estrutura boa aqui, que o município comprou e instalou o CTG aqui. Comecei mais na invernada artística que tinha na época, que era infantil, juvenil. Daí nós saímos nos cavalos, cavalgada. A gente sempre gostou de dançar. E acabamos indo aprender lá um dia a laçar devagarinho. Né? Acabamos gostando, pegando gosto. Uma reunião de patronagem, acabamos sendo indicado, votado, né? Eu e o Mário Becker, e acabamos assumindo a patronagem. Era ainda lá no CTG antigo. Então já funcionava o piquete, a gente já ia em rodeios, fazia os cursos de dança, só não tinha uma invernada artística na época, né? Só fazia os cursos de dança, de salão, fazia os bailes, dava muito baile bom. Bastante gente vinha nos cursos, nas formaturas. Sempre tinha uma parte que se interessava e acabava se associando e participava ativamente. Aí acabava crescendo o grupo do CTG, né? Meu nome é Marcelo Colicelli, entrei no CTG no ano de 2013, depois de um curso de dança de salão que a gente fez, eu e minha esposa. Depois disso, me convidaram para associar. No ano de 2017, eu assumi a tesouraria do CTG, onde trabalhei junto com o patrão Daniel Littke. Reiniciou, na verdade, a invernada artística do CTG. Meu nome é Daniel Henrique Littke, fui patrão do CTG Pouso Tropeiro na época entre 2017 e 2018. Foi uma época bastante difícil. A gente tinha pouca estrutura e bastante melhorias para fazer no CTG. A gente começou com o caixa um pouquinho baixo, mas tudo nos conformes. Fizemos bastante investimento, questão de iluminação, até a gente fez numa patronagem anterior e continuou pagando na minha. Então, foi investindo, esses investimentos sempre ficavam no CTG. Trabalhoso, né, para até que dar um resultado. Mas hoje, graças a Deus, ainda estamos aí, cada vez mais forte. Falando na pista de dança, foi reformado, porque a pista estava meio ruim. Isso aí que o Dr. Enio Flores, ele pegou e começou a arrancar. Quando foi decidido uma reunião, outro dia ele foi lá e arrancou, porque se não arranca, nunca mais é feito. Foi arrancado, foi reformado, a pista ficou boa, foi lixado, foi investido. O sonho era trazer
Seranos e Monarcas. E eles vieram já 2 vezes. Seranos foi feito então um baile, foi beneficente. O lucro foi dividido com o Hospital de Cunhaporã, foi feito lá no Salão Evangélico, aquele baile. Fui eleito pela primeira vez patrão do CTG. Até então, depois de muitos anos, não se tinha mais um patrão que era mais da área artística, era mais a patronagem da campeira, dos laçadores. Entrei com o intuito de tentar unir, não ter aquela divisão da artística e da campeira. Tive azar, 2020 deu início à pandemia, que deu uma parada geral, né? Não se fez mais nada em lugar nenhum, pois deu uma melhorada. 2021 fui reeleito patrão, junto com o Thiago Palma, nosso popular Bagé de patrão na campeira. E aí a gente fez vários bailes, cavalgadas, fiz rodeio também. O meu ponto alto foi em 2023, antes de entregar a patronagem, nós tivemos aí Festival Fronteira Oeste de Danças Gaúchas, onde a gente reuniu mais 10 CTGs da região, com aproximadamente 2.000 pessoas envolvidas. Foi assim, para nós, que somos mais da área artística, foi o ponto alto do CTG até hoje. E entreguei a patronagem no final de 2023, aí com em torno de 100 pessoas dançando, entre infantil, juvenil e adulto. É o pouco que eu posso contribuir, né, para a história do CTG. Foi uma experiência diferente para mim, eu que não nasci no Rio Grande, mas me considero gaúcho. Hoje eu ocupo o cargo de vice-patrão, capataz, na verdade, né? Estou aí, disponível para o que precisar, pro tradicionalismo. O CTG sempre foi uma cultura de famílias, né? Cultivando as tradições num ambiente saudável. Meu nome é Thiago Palma, sou atual patrão do CTG Pouso do Tropeiro. Estamos aqui hoje ao lado da minha esposa, né, patroa, Liane Milano. Nossa história com o CTG começou lá em 2009. Começamos a participar do CTG aqui da cidade, né, do Pouso do Tropeiro. E aí em 2009 mesmo a gente assumiu o patrão da campeira. E aí fizemos o primeiro rodeio interestadual de Cunhaporã, lá em fevereiro de 2010, ficando aí mais 4 anos de patrão da campeira também, enfrentando a pandemia. Chegando hoje, também assumimos o patrão do CTG. Agora. Um dos grandes problemas assim lá da área antiga eram as condições precárias do galpão, né? Em volta da pista era brita ainda, então às vezes a gente convidava os grupos maiores e eles até ficavam meio espantados assim com a estrutura, né? E mesmo assim era casa cheia, a pista era muito boa de dançar, né? Então todo mundo se divertia muito nesses bailes. Aí quando foi conseguido adquirir a área nova, foi uma alegria muito grande, né? Porque então a gente ia ter uma estrutura que a gente sempre sonhava. E agora ela está aqui, né? Onde nós... Ali a gente não tinha esse galpão, mas tinha área. Foi construída a campeira, aí foi feito os rodeios. Aí entrava um dinheiro, mas a gente não conseguia ainda fazer um baile sem estrutura. Depois disso o negócio andar, fluiu, começou a vir o galpão, primeira parte, aberto, já era uma coisa, conseguia fazer algum almoço. Aí depois que o galpão estava feito, daí que começou a vir os bailes. Digamos, a gente tinha um lugar, alguma estrutura para chamar o povo, chamar os nossos amigos e mostrar que o negócio funciona. O CTG já diz, né, tem que seguir regras, uns costumes, é uma coisa que a gente quer levar para nossa família. E quando começou a invernada artística, daí foi a Vera que tomou frente e está dando certo. Tem muito pessoal, muita criança, adulto, que é um negócio bonito que envolve a família, né? Dali em diante a gente começou a fazer apresentações nas escolas, em setembro, quando é a Semana Farroupilha. Participamos do Dia do Cooperativismo, feito na praça todo ano, na primeira semana de julho, dando início à abertura do mês do município, apresentando danças. Todos os anos a gente participa, levando as crianças e a invernada adulta. Teve um ano que a gente participou também levando os cavalos para as crianças, uma atividade social. Tem o Kinderfest, que é um evento do IBIS, que a gente foi lá a cavalo para fazer as voltas, né, os passeios a cavalo, e também na igreja evangélica, que é a Tarde da Alegria, né? Foi com cavalos e a gente botava as crianças em cima e ia puxando as crianças. Essa é uma das atividades sociais que o CTG desenvolve, então. A gente fez um projeto também que a gente trouxe as crianças dos jardins para o CTG, né, que a gente apresentou aqui no CTG, as danças, serviu um lanche, pois as crianças tiveram um passeio a cavalo. Eu acho que ficou na memória de todo mundo. A gente vem participando também agora com a Invernada Artística, então ativa. Temos a Invernada Mirim, a gente participa dos festivais regionais. O nosso professor é o professor Jefferson Moreira. Nós ensaiamos todas as quintas-feiras. Hoje nós temos a escolinha das crianças que participam também,
que começam desde os 3, 4 aninhos e vão dançando até os 8 anos. E dali depois a gente encaminha para a turma da quinta, que vai para a invernada, então que vai para os festivais. 2 anos agora que a gente fez também o baile com os Monarcas. Eu sou o Jefferson de Quadros Moreira, instrutor de danças do CTG Pouso do Tropeiro, na cidade de Cunhaporã. Também sou vice-presidente artístico do MTG de Santa Catarina. Aqui em Cunhaporã trabalhamos com os grupos de danças na parte artística, grupo pré-mirim, grupo mirim. Estamos aí com o projeto de começar com o grupo juvenil, também com a parte de adultos mesclado com o veterano. A gente faz então todo esse trabalho na parte artística, trabalhando também com a chula na parte individual. Com o tempo, a gente vem participando da 13ª região. A gente quer agradecer porque o CTG está aqui e é bom vir. A gente tem muito amor por esse galpão, pela nossa história. O que a gente sempre trabalhou assim foi o amor pelas crianças a gostarem do CTG, para que futuramente a gente tenha continuidade na nossa história. A gente está falando do tradicionalismo gaúcho. Hoje a nossa geração está mantendo. Isso é uma grande preocupação do que vai ser nas gerações futuras. Será que alguém vai dançar ainda no CTG, vai laçar, vai andar a cavalo? A própria música gaúcha, o chimarrão, tomara que se mantenha. Eu levo muito a sério o nosso lema, que é cultivando a tradição se constrói o futuro. Traduzindo, a gente plantando sementes de tradicionalismo aqui dentro, a gente vai colher futuramente mais tradicionalistas. Então, a nossa ideia é essa, né? Plantar sementinhas para no futuro estar colhendo. Já vem acontecendo isso. A gente conseguiu trazer o Festival Fronteira Oeste para o nosso CTG em 2023, que foi um festival muito grande, foi muito bacana, porque teve danças tradicionais, declamação, gaita, na solista vocal, concurso de dança de salão, bocha campeira e o concurso da tava. Com esse festival conseguimos trazer para dentro o jogo da tava, então que hoje nós temos gente que gostou e está tentando praticar. O jogo da bocha também, hoje nós temos um time que joga e representa o CTG. Nós mesmo não esperava tanta gente, mas foi o ponto alto do tradicionalismo, assim, aqui da parte artística principalmente. No nosso município nunca teve algo desse tamanho e nem que tivesse tanta cultura envolvida. Então foi um divisor de águas para nós. E para o futuro então que isso continue, que permaneça, que não termine aqui, que seguimos cultivando a tradição, construindo o nosso futuro. Chamo Fábio Leonardo Prantebolf, atualmente ocupo o cargo de patrão do Piquete Manotaço, dentro do CTG Pouso do Tropeiro. São 16 anos dentro desse mesmo CTG e vestindo essa camisa. Quando eu comecei, não era tão fácil quanto é hoje de ir nos rodeios, né? Era tudo um pouco mais difícil, mas as lembranças que a gente tem naquela época são somente lembranças boas, né? Não era fácil também para essas pessoas que puxavam frente, porque era quase só piazada, né? Tinha um monte de, praticamente crianças, né? Adolescentes, eu me incluo junto, tudo uma gurizada aí com 14, 15, 16 anos. Até legal era, né? A gente ia em cima de uma boiadeira junto com os cavalos. Imagina a responsabilidade que essas pessoas tinham, então, em pegar esse povo e levar para os rodeios, né? E graças a Deus que fizeram isso, porque tornou possível que a gente continuasse e seguisse essa tradição, né? Todos eles fazendo um excelente trabalho e a gente migrou para essa área aqui que é o CTG tá atualmente, né? Lembranças que eu tenho na minha mente são por exemplo, do Dani trabalhando lá, fornecendo água, né, para os acampamentos, enfim, de nós trabalhando na campeira para ela ficar pronta para conseguir atender o povo no rodeio. E sempre foi um povo bastante unido. Nós sempre fomos mais da campeira, gostamos mais da parte do laço dos cavalos, de estar com esse contato com os animais, e é o que faz a gente realmente gostar de ir para os rodeios e promover eventos, né? Mas hoje, graças ao trabalho de algumas pessoas, consegue ter um discernimento maior nesse sentido, né? E o CTG cresce nesse âmbito também, né? E graças a Deus a gente tem o apoio da população e dos sócios que fazem com que a gente consiga continuar esse trabalho. Fez a gente despertar um pouco o gosto por esse lado. Quando cheguei em Cunhaporã, já logo me convidaram para participar do CTG, que não era o Pouso do Tropeiro, era a Estância Velha, depois mudou para o Pouso do Tropeiro. Então eu sempre estive acompanhando, porque eu me acostumei, eu vivo essa vida de gaúcho, de homem de campo e da cidade, e como médico veterinário, mais ainda me adaptei e me senti bem dentro desse ambiente. Busca sempre no CTG
unir com a comunidade, né, tornar o CTG cada vez mais forte, numa integração com a comunidade, com o comércio e indústrias locais, né, onde são grandes parceiros nossos, administração municipal também, temos grandes parcerias. E a gente busca sempre trabalhar junto como uma família, fazer com que todo mundo participe. Então hoje no CTG a gente trabalha com várias frentes, né? A gente tem a parte artística, né, que trabalha essa parte de danças e bailes também, promovendo, ó, não deixando morrer a cultura gaúcha, fazendo crescer cada vez mais aqui no nosso município, né? E a gente também tem a parte campeira, onde a gente faz rodeios, tiro de laço, provas campeiras, onde a gente também realiza todos os anos aqui na cidade de Cunha Porã, um rodeio interestadual, né? E a partir disso segue visitando de cidade em cidade, final de semana, cada rodeio que é feito aqui no oeste catarinense, né? O interessante de se observar também é que esses patrões que já passaram, todos os sócios que já estiveram lá e que ainda estão, realizaram e ainda realizam, é um trabalho voluntário. É uma entidade sem fins lucrativos, né? Os eventos que são promovidos, enfim, as verbas que são arrecadadas, elas são todas destinadas à manutenção do CTG, né? A ser devolvido em forma de algum serviço para a comunidade. E graças ao empenho de alguns pais e mérito dela também, a gente já tem uma prendinha que é bicampeã nacional do laço vaca parada, né? Que é a nossa Nicole Moreira, né? Filha do Sidney, mais conhecido como Cook, e da Neuza, que se destaca a cada ano mais no laço, né? E vem participando, se eu não me engano foi no município de Urubici. Ela ficou campeã estadual e se classificou para a fase do rodeio nacional, que foi no município de Irati, no Paraná. E no laço vaca parada, perante a muitos intempéries que aconteceram naquele rodeio lá, né, e muitas dificuldades, ela conseguiu se consagrar bicampeã brasileira. Então ela é 2 vezes campeã brasileira do laço vaca parada. Então isso pra gente traz uma alegria muito grande, né, porque mostra que o nosso trabalho não tá sendo em vão e que vale a pena continuar, né. O que motiva e o que instiga a gente a continuar fazendo isso é a esperança de que cada vez mais pessoas se aproximem desse meio, né, porque a gente vai estar tirando essas crianças de perto de coisas que talvez não sejam tão agradáveis para a formação de um novo cidadão perante a sociedade. Atualmente, como patrão da campeira, né, patrão do Piquete Manotaço, é uma honra poder conduzir essa parte aí no CTG. Aqui do estado de Santa Catarina, onde a gente foi no Festival Fronteira Oeste com os grupos já de dança mirim e também participando no Festival Regional da Cultura Gaúcha, que é a 13ª, a 12ª e a 17ª região do estado de Santa Catarina. Esse festival regional é um festival grande, já que já está há 18 anos acontecendo. E agora, então, o CTG Pouso do Tropeiro, com seus grupos, ou com o grupo Mirim, está participando aí, e com os individuais também, alguma coisa, uma canção, uma gaita, alguma coisa assim, a gente está participando também na região. O que a gente tem é uma parceria juntamente com a Prefeitura, Departamento de Cultura, que é onde o pessoal consegue estar trazendo um instrutor de dança e auxiliando o CTG a trazer, né, esse reconhecimento para o seu associado no CTG. E além disso, a gente está divulgando também a cidade de Cunha Porã. Essa parte do Festival Regional da Cultura Gaúcha são 4 etapas que acontecem no ano. É um festival onde a gente faz uma integração com os outros CTGs da região, para as crianças e os pais, né, terem um conhecimento maior desta cultura gaúcha que Santa Catarina leva com muita honra, e a gente sabe fazer essa cultura perpetuar com essas crianças também. Traz a importância da família dentro do CTG. O CTG Pouso do Tropeiro fazendo bem nessa parte, né, com o seu associado. Bom, eu sou a Laura Luiz Anila, eu pratico o esporte de laço comprido desde os meus 3 anos, representando o CTG Pouso do Tropeiro. Eu fui campeã brasileira aos 5 anos, eu passei na etapa do estadual em Itacílio Costa, fui classificada, e assim competi em laço equipe e laço individual no Brasileirão de Piratuba. Consegui título nos 2, primeiro lugar em
laço individual, na vaca parada, e segundo lugar no laço equipe, representando junto com as meninas da 13ª. A gente pretende cada vez mais cultivar a tradição, ver mais pessoas para dentro da entidade, deixando o CTG cada vez mais forte, realizando o máximo de atividades culturais e artísticas e tradicionalistas, né? E eu convido todos os meus amigos que possam, com seus filhos, com as suas famílias, participar do CTG Pouso do Tropeiro, porque nós aqui cultivamos as tradições, a cultura, trabalhamos em prol de movimentar essas pessoas nesse sentido, do bem.